Olá, que Deus o abençoe muitíssimo, grandemente, abundantemente. Nós voltamos aqui com a programação da Igreja Internacional do Reino de Cristo. Eu sou o apóstolo Cassiano e este é o programa Obediência e Fé. Daqui a pouco vou estar deixando os contatos para que você possa estar enviando pedido de oração, testemunho, enfim. Quero dizer que nós vamos estar ministrando uma palavra hoje maravilhosa. Vamos falar de perdão. A gente não gosta muito disso, né? Mas você vai ver que como é não só interessante, é necessário, né? É necessário perdoar. É inevitável, é uma necessidade, é um dever, é vida ou morte. É preciso perdoar. Nós vamos estar falando disso. Também quero dizer que no meio do programa, mais ou menos no meio, eu vou estar fazendo uma oração forte para Deus livrar você dos males. Quais males? Angústia, solidão, amarração financeira, amarração sentimental, amarração familiar, amarração espiritual, enfim, doenças que os médicos não veem as causas, dor de cabeça constantes, enfim, esses males que você sabe, você conhece, você sabe esses males que estamos falando aqui. Se você é uma dessas pessoas, então você não só vai assistir este vídeo, né, como também participar para que Deus venha livrar você desses males. Está no passo a passo, né, da aprendizagem aqui da palavra de Deus, que é Jesus, para ficar livre desses males. Tá bom? E também quero dizer que no finalzinho do programa eu vou estar ungindo a água. Pega o seu copo com água lá, deixa aí com você que nós vamos estar ungindo para que você venha beber, você, o pessoal da sua família, né, para ficar livre dos males. Tá bom? Quero já... Eu vou passar os contatos agora e após passar os contatos eu vou entrar na ministração dessa palavra maravilhosa. O site da igreja é igrejainternacional.org, www.igrejainternacional.org. E o meu e-mail é apostolocassiano@igrejainternacional.org, apostolocassiano@igrejainternacional.org. O meu telefone, que é o WhatsApp também, é 11 95813 3700. 11 95813 3700. Então, vamos entrar agora na ministração da palavra de Deus, que é perdão. Está escrito, eu estou com a minha Bíblia aberta aqui na minha frente, mas você pode ler na sua aí, em Mateus 5, de 43 a 48. Mateus 5, de 43 a 48. O que Jesus disse sobre isso? Eu vou ler aqui. Vocês ouviram o que foi dito Vocês ouviram o que foi dito. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Ele está falando assim no passado, no tempo da lei, né? No Velho Testamento, até Malaquias. Amava-se o próximo e odiava o inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Olha o que Jesus diz. Aí alguém fala assim,
Não, mas o coerente é o do passado, é o tempo da lei. Que amava-se o próximo e odiava o inimigo. Isso é o coerente, né? Veja bem, só para você entender, esse coerente no passado, que era assim, mas as pessoas não poderiam ficar livres dos males. Não tinha como os profetas do passado, os que viveram no passado, no tempo da lei, viver livre de todos os males. E quem disse, amem os seus inimigos e orem por aqueles que perseguem vocês, para que vocês sejam filhos de seu Pai que está no céu? É simplesmente Jesus, o Filho de Deus. De repente você fala, mas eu não posso ficar com o Pai? Não. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Não tem como ficar com o Pai e não com o Filho, ficar com o Espírito Santo e não com o Pai, não. Compõe-se Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E Deus passou essa incumbência para Jesus no tempo de hoje, que é o tempo da perfeição. O próprio Jesus disse, e está escrito inclusive nessa palavra que você vai ler depois, né, que é Mateus 5, de 43 a 48, o 48 está escrito, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Então veja bem, amar os inimigos não é fácil, mas há uma necessidade. Mesmo porque no tempo da lei, que tinha o diabo e os demônios, mas os demônios não agiam da forma que agem hoje. Agiam colocando os males, sim. O engano era, mas não tanto quanto hoje. Por quê? Porque Jesus morreu na cruz. Quando Jesus morreu na cruz, houve uma passagem de uma época para outra, onde o homem não tinha condição de vencer os males. Mas após Jesus morrer na cruz, aí sim, aí nós temos condições de vencer esses males que são demônios. E quando Jesus fala, ame os seus inimigos e orem por aqueles que perseguem vocês, é para que a gente fique livre desses demônios. Porque os inimigos que Jesus está falando, que são gente, pessoas, os demônios que não são gente, são espíritos, eles usaram essas pessoas para nos causarem mal, fazer mal para nós, para que a gente odiasse a eles. E isso acontecendo, nós é que ficamos presos nas garras do maligno. Você está entendendo como é que funciona? Por exemplo, é claro que você, no mínimo, você tem mágoa. E pode ser que tenha até ódio. Quem fez isso? Os demônios fizeram isso através de pessoas, e pessoas até da própria família, da nossa própria família. Ou vizinhos, enfim, pessoas conhecidas. Os demônios usaram eles para causar mal para a gente odiá-los. Quando a gente aceita odiá-los, né, fica magoado e ainda odiá-los, a gente ficou preso nas garras do maligno. Você está entendendo como é que funciona ou não? E o único jeito da gente sair das garras do maligno é a gente perdoar essa pessoa, ou essas pessoas. Perdoar o inimigo. Quando Jesus me mandou perdoar os meus inimigos, não foi fácil. Eu falei, Jesus, eu não quero perdoar, eu quero é matá-lo.
Aí eu estou dando um testemunho para você saber como é que aconteceu comigo. Eu quero é matá-lo, eu não quero perdoar ninguém. Aí Jesus falou, então você vai continuar com todos esses males que tem em você e você vai morrer, você não vai ter vida eterna, você vai para o inferno ainda, não tem como. Eu falei, então eu vou obedecer ao Senhor, mas eu nem sei como fazer, porque como é que eu vou fazer? Se eu não quero amar ninguém que causou todos esses males para mim, né? E como é que eu vou fazer? Ajuda-me, Senhor. Aí eu fiz isso. Né? Ajuda-me, Senhor Jesus. Como é que eu vou fazer? Aí Jesus falou, lute para que o Pai possa ajudar você, para que eu possa ajudar você. Quando ele disse lute, é para que eu desse atenção à palavra dele. Ele está aí querendo arrancar a gente das garras do maligno. Né? Quando a gente ficou preso nas garras do maligno, aí aquilo que vinha antes, a gente já vivia com tanta luta, com tanta batalha, mas ia vencendo. Mas após essa mágoa, após este ódio, a gente não venceu mais. O maligno não deixa, os demônios não deixam a gente vencer, a gente fica nas garras deles. Aí, além de não ir bem no trabalho, não tem vontade de trabalhar, ou seja, entra na depressão. A depressão são muitos demônios simultaneamente agindo na vida da pessoa. Ou seja, vai matando aos poucos, matando aos poucos, aos poucos, aos poucos. E é por isso que Jesus, é por isso que a maioria das pessoas não querem Jesus. Querem até o Pai. Mas Jesus não, porque Jesus vem com uma palavra dessa, mas Jesus é que é bom. É que ele faz o bem mesmo, ele vai na raiz da questão, na raiz do problema. Ele quer o bem da gente. Porque se a gente perdoar os inimigos da gente, a gente é solto dos demônios. O próprio Jesus solta a gente das garras do maligno. E aí a gente vai ser curado, a gente vai ser liberto, a gente vai ser salvo eternamente. Veja só você. Se a gente insistir em não perdoar, se a gente tem uma mágoa só, e insistir em não obedecer a palavra que Jesus está mandando, que é perdoar, vai acontecer que essa mágoa ela vai virar ódio. Porque o diabo e os demônios, eles trabalham para isso. Vai virar ódio. Virando ódio fica mais difícil ainda. Mas ainda assim, após virar um ódio na gente, a gente ouvir essa palavra de Jesus, né? Essa que está aí na sua Bíblia, em Mateus 5, de 43 a 48. A gente tomar uma decisão, porque Jesus está falando, a gente não vê possibilidade de fazer isso. Mas quem é que está falando? É o Senhor. Ele é digno de confiança. A gente tem que ouvi-lo. Porque se a gente não fizer isso, a gente está lascado. Além de viver semi-morto na terra, né, que é o princípio do inferno, aí vai cair no inferno, que é 1 milhão de vezes pior que isso, depois ainda é lançado num lago de fogo eternamente, nunca mais sai. Nunca mais sai por quê? Porque alguém fez mal para a gente e a gente não perdoou. Olha que coisa. Aí você fala, você fala assim, ele que fez mal para mim, e agora é eu que vou cair no inferno? É. Você e ele. Ou eu também antes e eles. Se eu não perdoasse. Porque quando o diabo faz isso, ele entra em alguém para causar o mal para a gente, ele está causando mal para a gente, mas está causando mal para aquele alguém também.
simultaneamente, na mesma proporção. Então um vai cair no inferno, mas o outro vai também. Aquele que fez o mal vai cair no inferno. E aquele que está com o mal, que recebeu o mal, ele vai cair no inferno por não perdoar, só por isso. E olha, só para você entender, o perdoar que Jesus está falando não é só simplesmente assim, ah, tá bom, eu perdoo ele, mas ele lá e eu cá. Não, não é isso não. Assim seria bom, seria bom. Veja bem, quando Jesus manda que a gente perdoe, é no sentido da gente também pedir perdão. Aí você diz, ele fez o mal para mim, eu ainda vou pedir perdão para ele? Sabe por quê? Porque acontecendo isso, o mal, os demônios, eles saem correndo da gente, porque aí a gente resistiu os demônios, a gente não resistiu a Deus, porque Deus é que está falando, Deus está mandando. Perdoe. Quando Jesus falou isso comigo, foi duro, foi difícil demais. Porque eu falei assim com ele, Senhor Jesus, ele fez o mal para mim e agora eu vou ter que pedir perdão para ele ainda? Jesus falou, porque você fazendo assim, você passa a ser filho de Deus. E eu pensava que já era filho de Deus. Isso está escrito em Mateus 5, de 43 a 48. E depois ainda vou ler um outro versículo que está na oração do Pai Nosso. Não é brincadeira não, hein? Olha bem, para que a gente seja filho de Deus, é preciso perdoar. E o perdoar não é no sentido só de perdoar simplesmente assim, aí eu o perdoo, mas que ele fique lá e eu cá. Não, isso pode até ser assim. Após a gente contactar com essa pessoa que fez mal com a gente, para pedir perdão para ele, para regularizar essa situação. A gente não tem condição de fazer isso. Eu fiz, também não tinha condições. Quando a gente consegue fazer, é que o próprio Jesus dá as condições a gente para fazer, porque a gente tomou uma iniciativa para obedecê-lo. Aí sim, quando eu tomei essa iniciativa, aí Jesus me deu as condições. Eu passei a orar, falar com ele, olha, meu Deus, tenha misericórdia de mim, eu não tenho condições. Aí eu fui orando, né? Lá na 7ª oração, aí ele me fez ver dentro de mim que aquela condição que eu não tinha de jeito nenhum, já poderia ser. Você vê que, olha a maravilha de Deus, já poderia ser. Aí eu percebi que, vem cá, não está fácil, mas eu já posso pensar, pelo menos pensar em perdoar aquela pessoa que me fez aquele mal. Eu queria matá-lo, mas agora, isso só pela obediência a Jesus. Jesus é digno de confiança. Ele merece confiança. Ele morreu na cruz para salvar a gente. Aí Jesus me fez ver que eu já tinha condição. Quando eu percebi que tinha, agora o que eu tinha que fazer? Tomar atitude para fazer aquilo. E é fácil tomar atitude? Não. Mas aí eu já quis resolver, porque eu queria ser filho do meu Pai que está nos céus. Não era ainda. Eu falei, como é que pode isso? Eu estou pensando, não sou ainda. Por isso eu lutei. E aí quando eu fui ver os meus inimigos eram 14. Não era só 1 ou 2 ou 3. Eram 14. Mas só que tinha 3 que eram os mais difíceis. E normalmente são pessoas da família da gente. Você sabe o que eu estou falando. Mas só que eu posso dar o testemunho para você que depois que eu fiz isso,
a minha vida foi transformada. Todos aqueles males que eu tinha, esses que você conhece, né? Jesus foi me libertando gradativamente a ponto de eu dar o testemunho para você. Hoje não tem nenhum mal na minha vida. Porque à medida que a gente vai obedecendo a Jesus, o Espírito Santo vai guiando a gente. Né? E aí foi difícil entrar em contato com o primeiro. Mas quando eu entrei em contato com o primeiro, aí eu vi que não estava aquela gravidade que eu pensava. Os demônios é que fica assim na cabeça da gente. Não adianta. Você vai ligar para ele não vai te perdoar. Ele ainda vai te falar poucas e boas. Como é que você vai fazer? E não é verdade, os demônios que estão na vida da gente é que ficam fazendo essas coisas. Porque quando eu falei com o primeiro, que era mais difícil, falei com o segundo, com o terceiro, o primeiro já me fez saber que não era aquilo tudo. Ele falou, não, sem problema nenhum, eu até quero te pedir perdão também. Você está entendendo? Aí eu pensei, puxa, eu pensei que estava numa gravidade e não está. Por quê? Porque os demônios que estavam fazendo aquilo. Aí quando eu fui no segundo, estava mais maleável ainda. Quando eu fui no terceiro, mais ainda. E depois quando eu fui nos outros, aí foi tudo rápido. Olha, é necessário, é preciso fazer isso. É indispensável, é dever perdoar. É questão de vida ou morte da gente. É preciso. É preciso. Antes da finalização disso, na oração do Pai Nosso, que está em Mateus 6 também, um pouco mais adiante, quando você abrir a sua Bíblia aí, um pouco mais adiante, você vai ver que Jesus ensinando na oração do Pai Nosso. Você vê, na oração do Pai Nosso, você não fala assim com Deus. Meu Deus, perdoe as minhas ofensas, assim como eu tenho perdoado aqueles que me ofendem. Aí não é verdade. Você viu? Porque a gente perdoa aqueles que nos ofendem? Não. A menos que a gente é ensinado por Jesus, como você está sendo ensinado agora, e eu fui ensinado assim. Pelo contrário, ninguém perdoa. Mas fica rezando a oração do Pai Nosso lá. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra. Isso não funciona. Reza não funciona. Tem que praticar. É prática. E aí você viu que não é verdade quando você fala, quando eu falava, perdoe, meu Deus, as minhas dívidas, assim como eu perdoo aquele que me deve, não é verdade. Não é verdade. Aí no finalzinho da oração do Pai Nosso, que é o versículo 14, vou até ler para você aqui, essa oração do Pai Nosso, quando você for ver aí, está em Mateus 6, a partir do versículo 8, que está escrito a oração, que é a oração do Pai Nosso. E aí eu vou ler para você o 14. Tá assim, ó. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as suas ofensas. Aí você viu? Como é que é o Pai Celestial não perdoando as nossas ofensas? A oração da gente não passa do teto. E a gente ora, parece que não está acontecendo nada. E não está mesmo, não. Deus não está ouvindo a gente, não. Vê quanto tempo você tem a mágoa e quanto tempo você tem o ódio. Nesse tempo todo, você está perdendo tempo em orar. Deus não ouve. É simples assim.
Quando eu fiquei sabendo disso, eu falei, meu Deus, como... Jesus, olha bem o Filho como ensina a gente. Ele ensina perfeito. É claro que dói. Dói por quê? Porque ele quer arrancar o mal de vez da gente. Então você está sabendo, como eu fiquei sabendo aqui com Jesus. Quem não perdoa não é filho de Deus e Deus não ouve as orações. Não ouvindo as orações, o mal só vai crescendo na vida da gente. Porque quem livra a gente, quem salva a gente, quem liberta a gente é Deus, é o Senhor Jesus. E só para finalizar aqui, essa maravilha, né? Maravilha que dói, mas é necessário, vai fazer o quê? Finalizando aqui, olha bem, uma mágoa só, os males, a gente vai empurrando com a barriga, né? A gente não vence aqui, não vence ali, ora vence uma coisinha aqui, mas não vence 10 lá, e vai indo assim. Mas quando se torna ódio, como foi falado agora há pouco, aí fica tudo amarrado. Aí não vence mais nada. E aquele ódio vai crescendo. E vai crescendo, e vai crescendo. Aí é como a gente comprar uma garrafa, né? Uma garrafada. Sabe aquelas garrafadas de chá, de ervas? A gente compra uma garrafa e encher ela de veneno. O pior veneno. Encheu. E todos os dias de manhã, a gente pega uma colher de sopa, vai lá e toma uma colher. No outro dia vai lá, enche a colher e toma aquela colher de veneno. Todos os dias. É assim, até morrer definhado. É isso com quem não perdoa, com quem vive no ódio. Não sou eu que estou falando. Eu estou lendo aqui para você. Né? E eu não quis continuar com esses males, como eu te disse, dei um pequeno testemunho aqui, até te expliquei mais ou menos como é que foi que eu falei com Jesus, como é que eu fiz. E isso por quê? Porque eu sei do sofrimento daquele que não perdoa. Tem gente que até perdoaria, mas não consegue. Como eu disse para você, eu também não conseguia. Mas quando a gente toma uma decisão de obedecer Jesus, é Ele que nos dá a condição. Aí Ele nos dá a condição de obedecê-lo. Aliás, de obedecê-lo não. Quando a gente obedece, Ele nos dá as condições para perdoar. Perdoar, pedir perdão, enfim, o que foi falado até aqui. Nós chegamos ao final desta ministração e vamos entrar agora naquela oração que eu falei com você, aquela oração forte. Se você não pegou seu copo com água, aproveita agora, mas tem que ser rápido, porque eu já vou entrar na oração forte. Tá? Porque no finalzinho eu vou estar ungindo a água para você e sua família beber, tá bom? Aqueles que estiverem à sua volta aí. Essa oração que eu vou fazer tem a primeira e a segunda parte. Na primeira parte, eu vou estar pedindo a Deus, ao Espírito Santo, para livrar você desses males, dar condições a você para perdoar e pedir perdão. Eu vou estar pedindo a Deus, porque é só Ele que nos dá a condição. E na segunda parte desta oração, eu vou estar expulsando esses males da sua vida em o nome do Senhor Jesus. E na segunda parte, quando eu estiver orando, você coloca a mão no local da dor, em algum lugar, na cabeça, se está triste, angustiado, se tem depressão, enfim. E quando eu falar, sai, você diga, saia em nome do Senhor Jesus, porque eu não aceito esses males. Você vai ver que vai trazer um benefício maravilhoso. Então vamos orar. Meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, nós voltamos aqui nesta oração, meu Deus,
O Senhor que trouxe essa programação para abençoar essa pessoa. Meu Deus, o Senhor sabe como foi difícil para mim perdoar e pedir perdão. Mas o Senhor Jesus, me deu as condições quando eu tomei a decisão de obedecer o Senhor. Como eu estou pregando aqui, o Senhor merece confiança. Porque o Senhor é bom. O Senhor quer o bem da gente. E eu estou pedindo, Senhor Jesus, em favor dessa pessoa, em que o Senhor venha fazer com ela o mesmo mediante a decisão que ela esteja tomando agora para perdoar. Ela não consegue, assim como eu também não conseguia. Mas mediante essa decisão que ela está tomando ou esteja tomando agora, é que eu peço que a unção do Espírito Santo venha sobre ela e ela consiga, e ela vai ficar liberta de todos esses males para glorificar o nome do Senhor na terra. E eu peço, meu Deus, em o nome do Senhor Jesus. E agora me dirija a todos os demônios que vêm agindo nesta vida. Os espíritos de engano, que vieram enganando essa vida até agora, com essa questão da mágoa, a questão do ódio. Você, Satanás, você, demônio, usou aquele homem, aquela mulher, para causar mal na vida dessa pessoa. E quando causou o mal, é claro que essa pessoa ficou com raiva, ficou com mágoa, ficou com ódio, porque você fez isso. Não foi aquela pessoa, você usou aquela pessoa para causar esses males na vida dessas pessoas. E agora eu estou amarrando a todos vocês, Satanás e os demônios todos, estou amarrando, acorrentando em nome do Senhor Jesus. Todos que vêm na vida dessas pessoas causando esse ódio, essa depressão, essa angústia, essa tristeza, essa solidão, essa amarração na vida dessa pessoa. Eu ordeno, em nome do Senhor Jesus, do alto da cabeça à planta dos pés, todo o mal, toda amarração, todo o atrapalho, para não voltar mais, todo o mal, em o nome do Senhor Jesus, sai. E não voltem nunca mais, em o nome do Senhor Jesus. Faz aí um movimento aí, mexa com o pescoço, vê aí o que aconteceu, né? Faz assim, dá uma mexida aí, que dá uns estralozinhos assim, ó. Aconteceu alguma coisa aí. Olha, você que estava triste, angustiado, você pode ver que não está mais. Você pode levantar dessa cadeira de rodas aí e andar agora. Não vai esperar que Deus vai pegar você no colo agora, que não vai. Principalmente você que tomou decisões para obedecer Jesus naquilo que Ele te mandou agora, na questão do perdoar e pedir perdão. Então, se você fez isso, já pode ficar livre dos males agora. Pode andar, o cego pode enxergar, o surdo pode ouvir. Aquele que, o aleijado se endireita aí. O coxo, o manco, enfim, se endireita. Você que está nos presídios, né? E você está tomando essa decisão aí, principalmente você que está aí numa causa, você não tem culpa disso, que isso acontece sim. Então, tome posse, entra nessa obediência com Jesus, que Ele vai julgar a sua causa. E você que está no hospital ainda, deitado aí nesse leito, aí você viu o que aconteceu, você ficou curado. Então dê um jeito para você ir para casa. Você que está com depressão, estava aí nesse quarto, acende as luzes já. Você que não estava gostando de luz, só estava gostando de escuro, acende as luzes já, já abre a porta, já vai no banheiro, já toma um banho, já começa a pensar no seu projeto de vida. É assim que funciona quando a gente toma decisões de obedecer Jesus. Tá bom?
Você pega o seu copo com água agora. Eu fiquei até meio... Pega o seu copo com água aí. Nós vamos estar ungindo essa água para que Deus coloque a unção do Espírito Santo nela. Quando você beber, você vai ficar curado, totalmente liberto. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Coloque a unção do Espírito Santo nesta água, a unção de cura, a unção de libertação, de salvação, a unção que remove todos esses males, essas mágoas, esse ódio da vida dessas pessoas. Eu peço, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, para quando ela beber, ela fique livre, ela venha ficar livre de todos esses males. E eu consagro para este fim em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Beba da água aí, fique livre desses males em o nome do Senhor Jesus. Maravilha. Olha, nós chegamos ao final da nossa participação aqui no programa. Que Deus o abençoe muitíssimo e até uma próxima.